Será que eu posso ler? No IMS, fazer 80 anos é terrível. Uma espécie de mistura de alegria e tristeza, de um beijo e de um adeus. Mas hoje a alegria predomina pura. Também pudera, cercada de amigos, com uma parte minha bem guardada, para continuar vivendo por escrito e mencionado. Assim, nessa casa, sinto que moro em silêncio e posso ser visto em bom estado por quem quiser através do tempo. Ter, por exemplo, por exemplo, as minhas coisas todas no instituto, né? Eu fiquei alegre, né? Evidentemente, estão todas guardadas e daquele jeito fino, maravilhoso, né? Aquela coisa toda assim. E ao mesmo tempo, eu, eu não tenho mais, compreende assim. E às vezes eu ligo como se ligasse para uma pessoa para que ela tenha aí, você pode ver se tal página ou tal coisa está aí ou eu perdi. Eu fico com medo de ter perdido entre mim e a coisa, porque vieram dois assim furgões, compreende, com tudo dentro. Aí que está, mistura coisa. E eu fico com saudade das minhas coisas, compreende assim, e por isso de vez em quando ligo. Agora não tenho ligado mais não, porque para ver se paro com isso, compreende assim. Bom, eu espero que a minha poesia não envelheça por, vamos dizer, oi, como vai você, tá bom? Eu espero que a minha poesia não envelheça por, vamos dizer, 40 anos. Depois não sei. Quem envelhece mais sou eu, né? Não é ela. De viver envelhecendo, que a gente sente em quem trai você, morre de uma maneira mórbida, que é o nosso próprio corpo, o traidor, o nosso corpo. O próprio corpo é o traidor. Aí toda hora eu acho que eu tenho isso, tenho aquilo outro, ainda mais uma pessoa maníaca como eu, não é? E aparece uma coisinha aqui, eu vou ao médico para saber. Aqui ainda tem aqui a marca, olha aqui.
e tudo, não é? No velório de Carlos Drummond, eu fui o primeiro a chegar. Cristina também. E aconteceu uma coisa engraçada porque tem aquele, aquele, aquele quadradinho assim, onde se prega as letras do nome da pessoa, Carlos Drummond de Andrade. E aí eu vi que estavam pregando e botaram um M só. Aí eu disse, não pode. Não, disse, não pode, é com dois M, mas não tem dois M. Não, mas impossível. Tem, tem que ter um M em qualquer lugar. Aí o homem foi lá procurar, achou um M um pouco diferente do outro. Mas esse, vamos dizer, ninguém viu. Não pode um nome de Carlos Drummond sair com um M só. É um verdadeiro absurdo, compreende assim. E aí, bom, isso foi a parte. No outro dia, Arthur Tapiev, Foca ainda, muito moço, se dirigiu para entrevistar o Hélio Pellegrino e eu, que estávamos de braço dado. Tremíamos muito, compreende assim, nervosos. Quer dizer, nem sei se eu tremia a ele ou ele tremia a mim, compreende? Era uma coisa assim. E aí o Hélio Pellegrino disse, eu não me entenderia sem a poesia dele. Falou essa frase. E eu, aí, Arthur Tapiev perguntou a mim, e o que qual a frase que você disse? Eu disse, ele é maior que o Brasil. Essas duas frases foram usadas depois num exame tipo Enem, assim. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e alguns bem intimamente, são os 4 ou 5 milagres do Brasil. Carlos Drummond, João Cabral, Antônio Cândido de Melo e Souza, sem ele, que eu não fiz faculdade, eu fiz Antônio Cândido de Melo e Souza. Né? Meu amigo, a gente trocava cartas, aquele homem importantíssimo, compreende assim. Bom, está faltando. Bandeira, compreende, pessoas assim. E agora, os dois milagres mesmo são Drummond e Cândido. Drummond, eu considero assim uma coisa. Eu estou. O terceiro, Machado. Né? Esse ano, ou foi no outro ano, eu reli pela, sei lá quantas vezes, eu reli todos os romances dele de enfiada, compreende assim, novamente. Compreende? Eu acho uma coisa assim maravilhosa. Assim, os contos, acho a maneira como ele, como ele exprime. Eu imitava quando criança. Eu fui uma criança, vamos dizer, um
precoce em algumas coisas, né? Em algumas coisas eu fui. Poxa, por, o exemplo, papai me deu Fazendeiro do Ar e poesia até agora, de Carlos Drummond, em 1955, eu tinha 15 anos. Quer dizer, eu me interessei por aquilo para entender, compreende? Entender. E sou repetidor. Geralmente, à noite eu vou, puxo uma coisa, puxo outra, compreende? Para ver, relembrar. Eu fui à Casa de Bandeira sempre com meu pai, porque eu não tinha coragem de ir sozinho, eu era muito moço. Meu pai era procurador federal. Era um homem muito sério e muito... Ele falava pouquíssimo, né? E eu sinto muita falta dele. Não posso falar muito mais a respeito, porque senão choro aqui, e também assim não dá. Ir para o Instituto Moreira Salles chorando. Não posso. Esse poema do, do IMS, outro dia escrevi, nem sei para quem, botei IML, comprei. É uma coisa absurda, essas coisas assim que acontecem agora com falhas e tudo. Eu não, eu não, eu não, vamos dizer, falhava tanto e, e não posso dizer que seja hoje. Eu nunca fui muito alegre, na verdade, para dizer a verdade. E com a idade, eu fui só gostando de certas pessoas. Quando a pessoa... Ah, e tem uma coisa, eu não... Deixa eu falar isso assim, eu olho para a Cristina, porque eu tenho um medo dela, né? E a pessoa fala comigo e eu vejo mais ou menos, vamos dizer, a possibilidade dela, eu finjo que estou ouvindo. Mas fico com a cara tão parada que Cristina diz, mas não é possível você ficar mudo assim, olhando, e tá na cara que você não está prestando a menor atenção. Mulher, homem, compreende? Quando começa com uma conversinha assim de coisa e tudo, eu lá. Gosto mais de conversar com mulher que com homem, sinceramente. É óbvio, né, isso. Eu acho que é uma coisa... Porque mulher tem sempre um interesse e uma vontade de mando, não é muito grande, assim. E aí sai briga, né? Aí sai briga. E eu acho que briga é uma forma de conhecimento interessante, compreende assim? Porque você vê você no outro, compreende assim? Há uma confissão que o seu inimigo, que, o seu inimigo, então ela ou ele é assim, é assim, é assim, é assim, compreende? Isso daí interessa. Eu brigo, reclamo. Reclamo. Por exemplo, andar de bicicleta na calçada. Tem lei, tem que andar na rua e não na calçada. Cachorro sem coleira, compreende? Solto. E
um dia um deu um pulo aqui, assim, aí tem sempre isso. Ele não morde não. Como não? Como não morde? Ele poderia ter me mordido, compreende? E ter encerrado minha vida. Ele pulou pu- publicamente, vamos dizer assim, publicamente pu- pulou um cachorro, um palmo acima, compreende? Ele não morde, mas quem morde é o dono, compreende? O dono é que morde. Eu não quero ser lambido por cachorro. Prefiro outro gênero, não é? Enfim, eu brigo, reclamo, compreende? Cristina até diz que deixa pra lá, de, deixa pra lá, mas eu tenho boas respostas, eu acho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho boas respostas. Agora, corro risco, né? Agora menos, né? Agora eu não estou nem saindo, né? Eu tenho ódio. Eu estou falando politicamente falando, compreende? Não é? Eu acho uma coisa absurda o Brasil ter o, o, o presidente que, que hoje exerce o desgoverno, compreende? E tudo. Isso é uma coisa que faz mal. A Cristina também faz, compreende? Não, não sou só eu, não. A gente fica, eu deixo de ler jornal, que eu adoro, compreende assim, eu leio. Não, eu, eu leio o Jânio de Freitas, o Hélio Gaspar, o, o Bernardo e quem mais? Ler mesmo são esses três, compreende assim, que eu, que eu vamos dizer, e procuro. Sempre fui um homem de esquerda, compreende assim, sempre, sempre, não houve, só errei uma vez, votei em Jânio Quadros, compreende assim, sinceramente foi, um, foi um erro, compreende? Mas nós tínhamos um grupo, Rubens Gershman, Carlos Rodrigues Brandão, que, que trabalhava junto com Paulo Freire, compreende assim, gente assim. Eu me dava com assim, pessoas assim. Eu gosto de telefone preto, compreende que a gente disca, compreende? A gente disca e conversa de ficar com a orelha quente. Não gosto quando está na rua, vem a mulher falando falando com a coisa assim na boca, assim, e parece que tu vai comer, não, vai assim falar, compreende assim, tipo, falando e alto sempre, uma coisa alta, compreende? De maneira, eu sou muito errado nisso, eu não aprendi. Televisão mesmo, eu não sei fazer. Eu tenho que chamar Carlos,
que vem com uma tromba de vez em quando para subir a escada e botar em onde eu quero, ou então crê, né? Crê que, vamos dizer, ajusta as coisas aí. Ela me dá muita segurança, né? Muita, muita segurança. Eu acho que às vezes as mulheres que eu conheci de toda a maneira sempre me ajudaram. Ajudaram a fazer coisas que um homem faz, compreende assim. Eu não sei fazer. Né? Fico com o telefone. Carlos diz que eu tenho que sair com, com telefone e água. A Cristina comprou um cinto que tem uma bolsinha que tem uma coisa de, de, de água. Eu ponho. Eu sou. O telefone também? O telefone tem uma coisa que é esquisita. Você abre assim, parece que você está abrindo o seu baixo ventre, compreende assim? Aqui você abre assim e salta o celular. Quando você atende, ele já se, se, se cansou de tocar o sinal porque eu não ouvi, ou quando eu vou pegar, você tem que abrir um fecho eclair, compreende, que passa em cima do, do seu pinto, vamos dizer, quase. Compreende assim? Perigo. É um perigo. Né? É um verdadeiro perigo. Bom, o Coringa depende do texto, né? Então tem que ser um Coringa que, vamos dizer, cale bem ali, não é? E tudo, não é? Mas serve na hora, assim. Num átimo, por exemplo. Se eu enguiçasse na hora, vinha átimo, compreende assim? Vinham vinham palavras não muito, vamos dizer, usadas, mas que eu, vamos dizer, usava. Em vez, não sei o quê, átimo. Meu Deus, ninguém fala assim. Compreende? Eu falo. Cristina diz que eu falo algumas coisas. Que eu falo um- umas, umas palavras, não é? Compreende que João Cabral Bom, falava também, você costuma. é, compreende? Isso João falava e eu não imitei ele. A cabeça nunca foi intacta. A minha cabeça nunca foi intacta. Isso desde pequeno eu era estranho, eu não prestava atenção em quem eu achava que não devia prestar, compreende assim. Não era, vamos dizer, soberba, não era soberba. Por exemplo, usei uma palavra agora que é o próprio, que é o próprio, é o próprio Coringa, né? Detesto comida, comida colorida, assim, berrantemente colorida. Chega uma coisa assim, parece, para mim, parece, falar isso é uma coisa até esquisita, mas eu, eu sou, parece a perna ferida de um mendigo, compreende assim, sabe? Parece uma coisa assim. O quê? Juro, certas comidas, que é aquela coisa vermelha misturada, compreende assim, tudo.
me parece uma ópera, compreende assim. E o meu é tudo com, com, com cor baixa, compreende assim, não tem. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu não gosto de sair, agora gosto de ir à casa de pessoas amigas e tudo, sem dúvida que gosto. Isso não, mas vou pouco, na verdade. Não porque não goste, mas porque tem aquela história do cocô ideal, né? Quer dizer, você que deu esse nome inesquecível, porque eu nunca fui a banheiro público. Ah, o cocô ideal é um míssil. É uma coisa perfeita, compreende assim, porque você não tem que fazer força para depois é, é, hemorroidas, meu Deus do céu, isso, isso daí é uma coisa perigosíssima, compreende? Perigosíssima. Então você tem que ajeitar isso tudo direito, compreende? E tudo, e não tratar como se fosse, como se fosse uma fossa. Não, é uma coisa guiada, é uma coisa pensada, não é? Não é tudo. Você tem que ter esse saber, compreende? Agora, às vezes, às vezes eu não consigo. Aí fico em casa, vamos dizer, enfesado, ou saio assim enfesado e com medo de ter que ir a um banheiro público. Você também me disse que não entra, não é também. Eu também não entro. Imagina, isso daí é o caos, né? É o caos. A casa, para mim, é vital, compreende assim, é totalmente vital. É, Eu, é, é, eu, eu, eu me sinto mais, vamos dizer, à vontade, compreende tudo, e mais seguro, evidentemente. Né? A minha casa é o lugar é a minha fortaleza. É, é, é o cão feroz, compreende assim, que, que, que eu tenho ali para guardar e tudo, essa coisa toda, e não, não penso em. Não gosto de hotel, tem sempre um gargalo na cama, compreende? Assim que você não tá, vamos dizer, acostumado, uma coisa assim, um cheiro, compreende? Estranho, muito estranho em hotel, muito estranho. Porque é um outro que teve ali e tudo. Enfim, a casa, a casa fundamental. Eu saio, eu quero chegar. É, é, eu quero, saio. Agora voltar é ótimo para mim. Não emendar em outro lugar, isso eu não sei fazer. Então, ou vou num e fico ali e tal. Agora sair de lá para outro lugar, em outro lugar, assim, fazer eu não consigo.